Olá, advogados visionários, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro episódio do podcast Doutor Falcão. Eu sou a Karine Pires, sou Head de Marketing e Cop Chief do grupo Doutor Falcão. Hoje vamos falar de um tema muito relevante para todos vocês que estão iniciando na carreira de advogado ou que querem deslanchar sua carreira definitivamente. O tema é a importância dos subnichos de mercado para a advocacia. Então, doutor, vamos começar? Diga para os advogados aí que estão nos acompanhando o que significa subnicho de mercado. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar de volta, conversar com vocês. Esclarecer tão importante conceito para a concepção e a construção de um negócio jurídico de sucesso. É um conceito em que se baseia toda a minha carreira, 34 anos de carreira. Eu desenvolvi esse conceito e apliquei na minha carreira e asseguro que foi um dos fatores preponderantes que impulsionaram a minha carreira e me tornaram, de uma certa forma, um negócio jurídico de sucesso. Todos sabemos que a advocacia ela é uma formação abrangente, é uma formação complexa, é uma formação profunda e ampla, que na verdade abarca toda a sociedade. Toda e qualquer atividade humana é regulada pelo direito. Desde você andar de bicicleta na praia a você construir um balão e voar nos céus do mundo. Para você voar com o balão, você precisa ter autorização. E tudo está regulado. Então, essa complexidade ela tem um caráter decisivo para o exercício da advocacia. O operador do direito ele precisa ser focal, ele precisa atuar de maneira focada, porque se ele se permitir ser muito abrangente, ele vai entrar no nível de complexidade técnica, talvez não possível de ser gerenciado. Então, a noção de subnicho de mercado é a noção de uma segmentação extrema. Uma segmentação em que o operador do direito vai focar em pontos muito específicos da realidade e tratar desses pontos de modo a se tornar uma autoridade absoluta, de preferência, naquele subnicho escolhido. Então, isto é uma técnica de prospecção e de abordagem no mercado jurídico, que permite que o advogado que a utiliza se torne uma autoridade em um subnicho, um micronicho específico, um assunto específico. Muito mais do que uma simples especialização. Quando nós nos prendemos à formação acadêmica, o que a formação acadêmica nos oferece? Inicialmente, ela oferece uma formação generalista. Você se forma em direito. A posteriori, você pode optar por uma formação a nível de pós-graduação. Geralmente, você se especializa em algum ramo do direito. Eu sou especialista, eu sou tributarista, eu sou trabalhista, advogado trabalhista ou criminalista, enfim. Algum ramo do direito. Esse ramo do direito em si já é abrangente demais. A complexidade é enorme. A mutabilidade também. O direito, eu sempre digo, é uma metamorfose ambulante. Ele é hoje o que ele já foi, o que não é mais ontem e o que talvez não será amanhã. As relações sociais, os costumes, os hábitos, a própria regulamentação normativa é flutuante, é fluida. Quando eu comecei a advogar em 1990, a realidade jurídica era uma. Hoje é totalmente diferente. Hoje há muitos outros nichos e subnichos abrangentes disponíveis para serem prospectados e explorados. Então, quando o advogado utiliza uma técnica de segmentação técnica, que é a técnica de subnicho de mercado, ele se torna, então, construtor de um pequeno espaço de excelência, que ele poderá utilizar para desenvolver sua autoridade e para atuar de maneira operante e ativa, reduzindo para o seu controle absoluto ou quase absoluto a complexidade técnica daquilo que ele trabalha. Se você vai trabalhar, por exemplo, num nicho muito abrangente, numa especialização muito abrangente como o direito tributário, imagine, micro, pequenas e médias empresas. Vários regimes tributários simples, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas a complexidade é muito grande. E é impossível você dominar todos esses assuntos. A complexidade é enorme. Você precisaria de uma equipe gigante para lidar com tudo isso. Somente na área de direito tributário.
Na área de direito de família, então, é um negócio gigantesco, né? Você pode ser um especialista só em sucessões, você pode ser um especialista só em determinados tipos de sucessão. E essa é a questão do subnicho de mercado. Então, eu, por exemplo, na minha carreira, me especializei num subnicho muito restrito e muito específico. Que inclusive as teses que estão em voga nesse subnicho foram criadas por mim. Eu fui o criador das teses, não havia as teses. Me especializei no direito público relativo aos professores da rede pública estadual do estado do Maranhão. Esse é o subnicho que eu construí a minha carreira, principalmente. Então é uma coisa muito objetiva. Se resume a uma única lei, o Estatuto do Magistério da Rede Pública do Estado do Maranhão, a qual eu me tornei um especialista. E dali tirei as teses que eu defendi o direito dos professores. Então, a complexidade técnica ficou muito restrita, muito limitada, muito delimitada, acho que a palavra correta é essa. E isto leva a uma eficiência e uma eficácia melhor na atuação do advogado. Então, o conceito de subnicho de mercado que eu posso transmitir para as pessoas que não têm noção concreta do que seja eu resumo em 2 palavras, é uma segmentação técnica específica feita pelo operador do direito. É uma lente que a pessoa cria, uma visão bem compacta e bem definida da realidade social e jurídica que o operador do direito vai trabalhar. Doutor, interessante a sua fala, porque o advogado, quando ele começa, ou ele vai pelo caminho do mercado gigante, por exemplo, direito de família, ou ele escolhe um segmento específico e começa a atuar nessa área. De onde que veio esse feeling seu para falar, agora eu sou expert em tal subnicho? Como que se deu isso? Boa pergunta. Eu já disse numa entrevista que eu dei recente para a revista Isto É, eu abordei essa questão de que eu sou o acaso improvável da advocacia. Né? Assim, as coisas que aconteceram comigo foram coisas que aconteceram por acaso. E um acaso, desculpa a redundância, mas eu acho que não é tão redundante assim. Acho que tem uma certa coerência. Essa junção dessas palavras, o acaso improvável. Então, realmente, não foi deliberado, foi uma coisa assim que aconteceu por acaso de eu estudar. Né? Eu fui convidado para ser eu fui convidado para fazer um estudo de caso, na verdade. O Estatuto do Magistério dos Professores da Rede Pública Estadual do Maranhão é uma lei estadual, o primeiro estatuto, do ano de 1994. E no ano de 1997 eu fui convidado pela professora Lucimar Góes, que era a presidenta do sindicato à época, para fazer um parecer, um estudo acerca da aplicação do Estatuto do Magistério da Rede Pública Estadual do Estado do Maranhão, que não era cumprido na sua integralidade pelo governo do Estado, então comandado pela governadora Rosiana Sarney. Havia vários pontos na lei que não eram aplicados pelo governo. E até então, nenhum operador do direito, até porque o Estatuto era novo, 94 para 97, só tinha 3 anos de advento da lei. E então, ninguém tinha parado assim, bom, eu vou estudar essa lei e vou ver o que eu posso fazer para que ela seja aplicada. E eu cumpri a missão que ela me deu, que era escrever um parecer sobre como dar efetividade a essa lei estadual que era parcialmente descumprida pelo Estado, sobretudo nas questões relativas a salarial. Algumas normas que estavam contidas no Estatuto tratavam da progressão salarial dos professores, da progressão na carreira, da promoção, progressão, titulação. Elas não eram cumpridas pelo Estado por uma questão de caixa, de financeira. E o governo não se sentia compelido a cumprir porque não havia nenhum tipo de pressão, seja jurídica, seja social, para que ele cumprisse. E eu fiz esse estudo, apresentei a ela e ela perguntou para mim, eu me lembro bem como se fosse hoje, o que poderíamos fazer para compelir o Estado a cumprir o Estatuto e pagar o que estava previsto na legislação para os professores. Para compelir o Estado a cumprir a programação prevista no Estatuto
de evolução salarial do professorado. E eu falei para ela que o que poderíamos fazer era ajuizar ações judiciais. E daí eu comecei a ajuizar essas ações, construí a tese, primeira tese de promoção, e ela trouxe para mim um certo quantitativo de ações, umas 80 ou 100 ações, mais ou menos, de pessoas próximas a ela que queriam ajuizar. Eu ajuizei, uma dessas ações que eu ajuizei caiu na segunda vara da Fazenda Pública. E o juiz, na época, era um juiz, eu não vou dizer o nome por uma questão ética, hoje desembargador, um dos juízes mais eficientes e eficazes da história do judiciário maranhense. Ele recebeu a ação, era uma matéria eminentemente de direito, e o Estado tem 60 dias para apresentar a contestação. O certo é que com 68 dias do ajuizamento, no dia que ele recebeu, ele mandou logo notificar o Estado foi notificado para apresentar a contestação, foi para o Ministério Público dar parecer, era matéria de direito, não tinha necessidade de prova, nenhum tipo de prova, produção de prova com 60 ou 78 dias, acho que 78 dias, houve a primeira sentença dando provimento ao pedido, condenando o Estado do Maranhão a pagar a promoção da professora, com retroativo desde a data do requerimento administrativo, que ela tinha protocolado, e isso gerou um efeito em cascata, todos os professores vieram procurar, e aí eu me especializei nesse subnicho. Então, durante 20, quase 30 anos, eu trabalhei nesse subnicho, defendendo os professores da Rede Pública Estadual do Maranhão. Depois dessa tese de promoção, aí veio de progressão, veio titulação, veio reposição salarial, e todas elas a gente operou com quase exclusividade, defendendo os professores. Então, eu descobri o subnicho, essa noção de subnicho, eu entendi que eu estava num subnicho, em que ninguém atuava, somente eu, né? E aí depois eu percebi que isso poderia ser replicado, pode ser replicado para qualquer subnicho. Você pode criar um subnicho, na realidade. Então eu comecei a observar isso, eu tenho vários exemplos. E é uma técnica de prospecção e é uma técnica de segmentação do mercado. Perfeito, doutor. Na sua visão, como que um advogado que está iniciando a carreira pode escolher um subnicho? Quais seriam, e além disso, quais seriam os requisitos e principais benefícios disso? É como eu falo, o subnicho de mercado é uma construção da oferta, né? Daqui do lado de cá, não é da demanda. A demanda, ela está aí, ela é uniforme. As pessoas estão indo à internet. Um parêntese. Hoje, eu já falei isso, acho que em outro episódio do nosso podcast aqui, eu tenho a visão de que hoje, devido ao advento do provimento número 205 da OAB, pós-pandemia, que permitiu que a categoria, a classe dos advogados tenha acesso ao mercado digital, que antes era bastante limitado, nós estamos hoje numa quadra especial da história do mercado jurídico brasileiro, que eu chamo de boom do mercado jurídico brasileiro. Por quê? Porque com a possibilidade de acessar o mercado através dos meios digitais, você tem aquilo que eu chamo de uma super demanda. É uma super demanda. As pessoas hoje, quando precisam de advogado, elas não vão mais à rua, elas não vão mais procurar uma indicação de um amigo, ou não vão mais atrás dos grandes escritórios, através dos endereços, elas vão para a internet, como acontece com toda e qualquer demanda. Hoje, se você quiser comprar um cachorro-quente, você entra na internet, pesquisa lá quem são os fornecedores, através do aplicativo do iFood, sei lá, qualquer outro, e você compra online e vai receber na sua casa, né? A não ser que você faça questão de ir na lanchonete apenas por uma questão de passear. Então, hoje toda a demanda, o volume de compras online é crescente, é enorme. E é ascendente. O mesmo acontece no mercado jurídico. Então hoje, quando a pessoa precisa de advogado, ela vai buscar esse advogado aonde? No mercado digital. Ela vai para os mecanismos de busca, Google, Yahoo, outras coisas mais, outros mecanismos de busca que tem, atrás de alguém que apresente a ela a solução jurídica do problema dela. Então, o advogado, ele pode hoje, com muito mais facilidade, muito mais propriedade da minha época, que eu vivia no mundo analógico, mundo de papel, os processos eram de papel, não havia internet, não havia nem banda larga, né? Então, tudo era local. Sim. Hoje você está no mundo. Eu tenho dito isso. O advogado,
acha que está no mercado local, ele está ultrapassado. Ele está no mercado nacional. Ele está competindo com todo e qualquer advogado que tem acesso à internet. Ou seja, todos. Então você pode estar aqui agora em São Luís, como eu estou, e algum advogado do Rio Grande do Sul pode prospectar um cliente aqui, fechar o contrato, fazer a ação, fazer o procedimento que ele tiver de fazer, vender o peixe dele aqui e eu nem saber que aconteceu isso. Eu achando que eu estou aqui dominando o mercado local. Então, essa possibilidade de acesso aos mercados através do mercado digital, através do marketing digital, ela transformou isso numa super demanda. A demanda está aí para ser explorada. Então, é muito mais fácil você construir um subnicho de mercado porque você pode fazer uma pesquisa e verificar quais são as demandas que estão em voga, o que está sendo mais procurado na internet e você vai fazer uma intervenção de marketing direcionada para atender aquela demanda. Ou você pode criar essa demanda, que eu acho que é até mais adequado, Sim. quando você mesmo faz a oferta do seu serviço de maneira qualificada, pontual, específica, focada num determinado subnicho. Parece complexo de entender, mas eu tenho como explicar isso de maneira bem objetiva de como fazer isso, né? É claro que eu não sei se aqui nesse espaço eu vou conseguir explicar de uma maneira tão objetiva por causa da limitação, precisa de uma demonstração, de uma aula, vamos colocar assim, que talvez fosse mais clarear mais as ideias das pessoas. Mas o conceito é esse, é uma segmentação de mercado. O que hoje acontece no mundo marketing digital, a gente vai ter um podcast só sobre marketing digital, eu vou tentar abordar isso com uma profundidade maior, mais propriedade, é que o acesso ao mercado é feito através de segmentação. Você faz a segmentação geográfica, você faz uma demográfica, você faz uma comportamental, uma psicográfica. Isso. As técnicas de segmentação. E eu estou incluindo um novo conceito, que é a segmentação técnica. Esse conceito você não vai encontrar ali, foi uma criação intelectual minha. Você pode criar uma segmentação técnica baseada na sua própria oferta. E aí você encontrar o seu cliente ideal e sua persona e captar esse cliente e ofertar fazer a sua oferta no seu subnicho que você mesmo criou. Sim, vindo para o mundo real, a nível de mundo real, como que você, doutor, pode nos exemplificar um caso concreto de subnichos? Por exemplo, partindo de mercado, nicho e subnicho. Dá um exemplo aqui antes de entrar no mundo jurídico para você entender, certo? Acho que as analogias elas sempre são mais fáceis de explicar as coisas e de entender quando você utiliza analogias. Então você pega, isso acontece no mercado jurídico recente, mas em outros mercados de oferta de serviço é frequente. Vou dar um exemplo claro aqui. 2 exemplos. Um na área não jurídica e um na área jurídica, certo? Na área não jurídica, você pega, por exemplo, um médico. Ele passa 8 anos, se eu não estiver enganado, não, 6 anos, né, fazendo o curso de medicina. Após ele faz residência. Depois aí ele se forma médico. Ele escolhe uma especialidade. Vamos supor que ele escolheu cardiologista. Aí ele vai fazer um curso de especialização para ele ser cardiologista. Então, o cardiologista ele cuida de N doenças do coração. Mas esse médico, ele compreende a importância de ele focar no subnicho de mercado. Até agora ele está no mercado médico, submercado, cardiologia. Sim. Aí ele pode partir para o nicho, que é um terceiro nível de profundidade. Ele resolve ser cirurgião. Então ele vai e faz uma especialização em cirurgia. Então ele mercado, submercado e nicho. E aí ele escolhe um subnicho, cirurgia cardíaca. Então ele se torna especialista em cirurgia cardíaca. Ele está no 4º nível de especialização. Ele está em águas profundas. Ele está pescando em águas profundas. Então, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, como meu pai, por exemplo, colocou 3 pontes de safena, ele não vai fazer com um médico que não seja um cirurgião cardíaco. Ele não vai fazer com um médico que seja um cirurgião especializado em cirurgia oftalmológica. Porque ele não vai correr esse risco. Inclusive é até proibido, eu acho, pela própria medicina. Sim. Então, isso é especialização a nível de subnicho. Ou seja, você atende uma necessidade específica. O médico que fez
a cirurgia cardíaca do meu pai, ele faz uma média de 3 cirurgias por dia. E ele só faz cirurgia cardíaca, ele não faz outra coisa, ele só atende pessoas que estão precisando de colocar a ponte de safena ou a outra ponte mamária. A vida dele inteira, ele é extremamente hábil e uma grande autoridade, inclusive ele é pesquisador, faz trabalhos, ele é orientador de trabalhos na Universidade Federal do Maranhão, Dr. Molina. Então, ele é um cara que ele se especializou a nível de subnicho de mercado. E ele não trabalha, ele não faz atendimento no consultório, ele não trata outras doenças do coração, ele trata de cirurgia cardíaca. A nível do direito, você pode chegar a um quarto nível de especialização a nível de subnicho. Então, vamos supor, você pode ser especialista, por exemplo, em regimes patrimoniais do casamento. Mas já seria micronicho, então. Um micronicho ou subnicho. Certo? Então, você é formado em Direito, você fez especialização em Direito de Família, aí você fez um estudo só sobre patrimônio e você dá orientação para pessoas, faz atendimento, resolve problemas de pessoas que têm problemas patrimoniais decorrentes do casamento ou do descasamento. Então, você vai fazer um atendimento especializadíssimo sobre isso e o volume de demanda é grande. Por quê? Porque o nível de embate nos casamentos e nos descasamentos, nos divórcios e tal, decorrente de problemas patrimoniais é elevado e é muito específico. E é uma coisa que as pessoas dão muita importância, porque é a construção de um patrimônio, é a dedicação de uma vida. A pessoa trabalha para construir o patrimônio e depois entra em conflito porque não foi suficientemente orientado e para construir uma segurança jurídica ao próprio patrimônio e evitar conflitos decorrentes disso. Estou dando um exemplo simples. Certo? Eu tenho amigos que são especialistas, são criminalistas, especialistas em júri popular. Eles não fazem outra coisa, só júri popular. Agora, cada júri que ele faz, dependendo, e ainda tem mais, ele faz júri popular de classe média alta. Envolva com as pessoas de classe média alta. Um exemplo. Certo? Então, cada júri popular que ele faz, ele cobra 12 milhões, 3 milhões para livrar uma pessoa que está de classe média alta que se envolveu em algum tipo de homicídio ou crime contra a vida. E ele não vai para a delegacia, ele não vai trabalhar em outro setor da advocacia criminal. Ele é especialista em júri popular. Tem advogados que são especialistas em crimes financeiros. Só trabalham com crimes financeiros. Sim, ou sim. Crimes políticos. Eles estão explorando subnichos de mercado. Sim. Até porque dentro do direito criminal há muitas teses, a jurisprudência é muito ampla. Não tem como dominar tudo, a gente tem que focar em alguma coisa para obter sucesso. Exatamente. Eu dou um exemplo que eu contratei e eu tenho a suficiente modéstia para reconhecer que eu não entendo de determinadas áreas. Então, quando eu preciso de um advogado, eu contrato um advogado, mesmo eu sendo advogado. Não é porque eu sou advogado que eu vou pegar e achar que eu vou resolver todos os problemas do mundo. Não é verdade. Isso é uma falácia. Eu contratei um advogado especialista, eu achei assim, fantástico. Aí, depois que eu percebi o poder do subnicho de mercado, eu comecei a olhar para todos os lados e procurar encontrar pessoas da área jurídica, profissionais da área jurídica que têm essa visão, seja conscientemente ou de uma maneira quase inconsciente. Né? Há situações de pessoas que estão explorando subnicho e não têm nem noção desse conceito. Sim. Né? Então, eu tive uma oportunidade de conhecer uma advogada de Brasília que ela trabalha no subnicho. Ela é a única pessoa que trabalha nesse subnicho no Brasil. Imagine, no Brasil inteiro só tem ela trabalhando nesse subnicho. Eu precisei contratar um advogado para fazer então isso. É melhor não abrir o nicho dela aqui. Eu precisei contratar um advogado para defender o interesse meu em Brasília. Sim. Né, junto à SECAP, no Ministério da Economia. A única pessoa que trabalha com isso é uma advocacia administrativa, inclusive. Sim. Certo? Ela é a única advogada no Brasil que sabe mexer com isso. É uma advocacia rápida e menos Rápido. burocrática. Que o cliente dela, quem é o cliente, o persona dela, o cliente ideal dela? Empresas. Empresas que precisam obter uma autorização administrativa
junto ao Ministério da Economia para fazer distribuição e sorteio de brindes. Você vê, por exemplo, que, quando você vai no shopping, no final do ano, aí você vê lá o shopping, compre aqui, você tem cartão, receba não sei quantos cartões, a cada R$ 300 você tem direito a botar um cupom na urna. Você é sorteado 10 carros. Aquilo ali precisa de uma autorização administrativa da antiga SECAP, do Ministério da Economia. E aí tem toda uma burocracia ali, tem todo um trâmite que você precisa percorrer dentro do Ministério da Economia. Só ela tem esse conhecimento no Brasil. Ninguém está ligando. Imagine o poder financeiro que gera para ela isso. Não depende do judiciário, não depende de entrar com ação de nada. É um negócio que em 3 meses ela resolve, ela cobra o valor dela, você paga, ela presta o serviço dela com muita eficiência, inclusive, um advogado excelente, e pronto. E os honorários que ela cobra são acima da tabela do AB, acima de Tem valor tabela de mercado, porque ela porque ela é diferenciada, de fato. Exatamente. Eu acompanhei Então, o processo e é verdade. Quando você tem um determinado subnicho de mercado, porque você pode criar, ela criou esse subnicho aí. Quando você cria o subnicho de mercado, acontece um fenômeno, você se torna líder. É o oceano azul, eu chamo isso de. Daí porque a minha biografia, a autobiografia que eu estou escrevendo, eu vou publicar em breve o livro, chama-se Da Desilusão Precoce ao Oceano Azul. Ou seja, a desilusão precoce é quando você está no Oceano Vermelho, quando você está navegando nesses mercados tradicionais que já estão hipersaturados. Então, quando você está nesses mercados tradicionalíssimos, muito abrangentes, em que todo mundo vai fazer a mesma coisa, você está no Oceano Vermelho. Aí quando você sai disso e vai para um subnicho de mercado, você entra no Oceano Azul. Porque é você que inventa aquele Oceano Azul. Então geralmente você é o líder de mercado daquilo. Entendeu? Então aí até a concorrência descobrir que você está fazendo aquilo ali e querer entrar, você já está lá há muito tempo. Essa é a vantagem. Sim, sim. É a grande vantagem de atuar em nichos inexplorados. Isso. É você tá ali caladinho na sua, atuando, prospectando clientes, ajuizando ações ou até entrando de forma administrativa, ganhando dinheiro, até que um dia alguém vai descobrir, lógico. Mas aí você até lá já nadou de braçada e já é a referência, a autoridade naquele setor. Você escolheu. E existem técnicas para você criar isso. Né? Sim. Como eu falei, não tem como eu explicar isso aqui, agora seria muito complexo. E teremos 2 horas de programa, que não é o escopo do nosso trabalho aqui. Mas é fato isso, essas analogias que eu criei, entendeu? Dão bem uma dimensão do que é o subnicho de mercado. Que eu criei, não, que eu expus aqui ainda há pouco. E essas experiências concretas de profissionais que eu conheço que trabalham com subnicho de mercado. E não necessariamente você precisa trabalhar com subnicho de mercado, um subnicho. Você pode fazer também uma outra técnica que eu chamo de empilhamento de subnicho. Sim. Eu também não tenho como explicar aqui. Você pode explorar vários subnichos de mercado através da técnica de empilhamento de subnichos de mercado. E aí você ter uma abrangência, um alcance muito maior. Eu digo assim, se você quiser ficar rico na advocacia, faça empilhamento de subnicho. E você vai prospectar, vai atuar com uma alavanca monstruosa de produção de riqueza. Caso o advogado ele não acredite, ele ache que seja uma balela, essa questão de mercado de subnichos, micronichos, quais são as consequências para ele? Se ele não quiser ficar no Oceano Azul e continuar no Oceano Vermelho, é isso que você colocou. Assim, não é obrigado, né? Estou dando contribuição aqui, contando a minha experiência. Sim. Apenas de uma maneira simbólica, representativa, tal. Que é a proposta do nosso canal aqui, é compartilhar experiências, conhecimento decorrente da minha história e de outras coisas, né, também, de outras pessoas que a gente vai trazer aqui, que possível, no futuro a gente vai tentar trazer, para enriquecer, não ficar só eu falando aqui. Então, assim, essa é a minha visão. As pessoas defendem, os operadores do direito e algumas outras pessoas defendem que o mercado jurídico está saturado. Está saturado para quem permanece com as mesmas práticas. As mesmas práticas anteriores ao ciclo pandêmico, antes da abertura das comportas do mercado digital para a advocacia. Está saturado para quem mantém a mesma postura tradicionalista.
de focar em especialização, ou seja, no segundo nível de prospecção de mercado. Então, voltando a defender minha tese, você tem o primeiro nível, que é a formação de direito, você tem o segundo nível, que é a especialização, você tem o terceiro nível, que é quando você escolhe um nicho, você tem o quarto nível, quando você escolhe o subnicho, e você pode ter até o quinto nível, quando você atua no micro nicho. Sim. Quanto mais profundo você for, mais você vai estar em águas com menor concorrência. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um fato e é um conceito econômico. Existe, inclusive, um livro que trata sobre isso, que é chamado A Cauda Longa. Esqueci agora o nome do autor. E esse livro ele trata disso, desse conceito econômico. Que determinados fenômenos econômicos se organizam no conceito estatístico de cauda longa. E a cauda longa é aquele onde os micronichos, os subnichos e os micronichos, eles contêm a maior capacidade de produção de riqueza. Por serem diluídos. A cauda longa é muito maior do que somente aquele primeiro topo procurado pela maioria, que é o nicho inicial, o primeiro nível econômico. Então, quanto mais desenvolvido ao longo da cauda longa econômica, maior vai ser a sua eficiência financeira. Isso se dá, inclusive, no nível de marketing digital. Um exemplo específico que eu posso dar. Se você entrar no marketing digital para fazer um anúncio, se você botar assim, direito tributário, o custo do lead vai ser absurdo. Sim. Por quê? Porque a maioria das pessoas está nesse nível. Então, ali é um leilão. Então, existem milhões de pessoas buscando esse tipo de lead. Direito tributário. Quem vai tomar conta desse mercado? Os grandes players que têm maior capacidade de investimento e que vão comprar esse lead caro. Quando você vai para a cauda longa, ou seja, você vai anunciar de uma forma tão segmentada que praticamente ninguém está anunciando, o custo do lead cai para quase zero. Vai estar só você anunciando. E aí o que vai acontecer? Você vai... É o que eu chamo da técnica sniper. Você vai atirar no alvo. Aquela pessoa que está procurando aquele serviço. Porque veja, quando a pessoa está procurando um serviço, pelo menos na área jurídica, ela não está procurando um advogado do consumidor. Ela está procurando um advogado porque ela foi comprar uma passagem na Gol e a Gol cancelou o voo e ela quer receber o dinheiro dela de volta. Não interessa se o cara é de direito do consumidor, não sei o quê. Então, se você faz uma propaganda e diz assim, que você faz o seu anúncio e diz assim, você que teve seu voo cancelado, eu posso lutar por você para você receber seu reembolso e mais uma indenização. O cara vai olhar e dizer assim, é esse cara que eu quero. Ou seja, você está fazendo uma propaganda direcionada. Agora, se você botar advogado consumerista, o custo do lead vai para R$30. Sim, sim. É o marketing voltado para a solução. Voltado para o benefício. Para o benefício. Não para o produto ou serviço em si. Exatamente. Perfeito. Outra dúvida. Como que o advogado pode expandir a nível de subnicho para outros subnichos sem perder o foco? Eu sugiro, que é o que eu faço, né? A gente trabalhar com equipes. Sim. Então você tem equipes e cada equipe trabalha no subnicho. Você constrói a equipe, você vai fazendo empilhamento. Você pode ter estagiário, você pode ter outro parceiro, outro advogado, outra pessoa, que depende também da demanda que você construir. Então, para cada determinada área de atuação, você vai construindo a sua própria demanda. Criar um squad, uma equipe para cuidar desse nicho perfeito. Eu vejo que é a melhor estratégia, porque se for centralizar em uma única pessoa, ela vai acabar se perdendo. Vai entrar em super demanda. Não vai se preocupar com o principal, que é a estratégia do negócio. A super demanda, tenho dito isso sempre, já falei aqui também, é um dos maiores riscos que um operador, que qualquer negócio pode ter. Se você tem uma super demanda, com essa capacidade de produção, de atendimento, não suporta a super demanda, você pode ser expulso do mercado. É pior do que não ter demanda. Se você não tem demanda, ninguém está te incomodando, você não está se queimando,
você está apenas sobrevivendo, correndo um risco financeiro. Agora, quando Sim. você tem uma super demanda e você não atende essa super demanda, você buscou uma super demanda, Sim. atraiu para você uma super demanda, as pessoas vêm atrás do seu serviço e você não tem capacidade operacional de atender, aí você está em maus lençóis, você está em É. apuro. Por quê? Porque essa super demanda vai te acusar de incompetência ou de descaso, ou tudo junto. E aí você, depois que esse rótulo colar em você, muito difícil para você tirar. Como a gente bem falou no podcast anterior, a gente falou de processos. E quando a gente não tem processos, gera uma bagunça, gera uma Isso. confusão e pode levar a empresa a quebrar. Pode acontecer o mesmo com o profissional liberal, advogado. Isso, exatamente isso. Então tem que ter um ajuste entre o que você oferta e o que você pode realmente cumprir. Senão complica. Doutor, qual a sua visão sobre tecnologia e subnichos? Como que está afetando o mercado de modo geral? É muito oportuna a pergunta, porque se você opera um subnicho e você escolhe, então, ter por exemplo, a sugestão minha de empilhamento de subnicho, a tecnologia pode ajudar muito. A automação de processos, a gestão por processos, a utilização de ferramentas avançadas, baseadas em inteligência artificial e outras tecnologias modernas, podem racionalizar o trabalho e aumentar sua capacidade de produção de maneira exponencial, levando à possibilidade de escalar com mais tranquilidade e também com um arco maior de alcance o seu trabalho, o seu serviço. Então, ou seja, você atender mais pessoas, mais produtividade. Atender mais, produzir mais com menos esforço, que é o conceito de produtividade. Ok. E, doutor, para finalizar nosso podcast, como que o advogado está iniciando a carreira, o que ele está querendo expandir, sua visão de atuação, o que você falaria para ele caso ele estivesse se sentindo sobrecarregado com esses conceitos de nichos, subnichos, como que ele poderia lidar com isso? Eu acho que essa técnica do subnicho ela é muito, muito oportuna para quem está no começo da carreira. Por quê? Porque você vai começar a construir da base ali, pequeno. Você começa a construir um pequeno, uma sementinha de negócio jurídico e depois você vai crescendo. A sugestão que eu dou para o operador de direito que está saindo da faculdade do forno, como a gente diz, assim, no bom sentido, é ele tentar entender mais, é procurar se qualificar, procurar obter algum tipo de formação sobre isso, procurar no mercado quem tenha, ofereça esse tipo de serviço, de treinamento, alguma coisa nesse sentido, para ele compreender a dinâmica disso. Tentar aplicar no mercado, no negócio dele. Se ele conseguir fazer isso, ele vai começar, como todos os negócios de sucesso começam. Começa pequeno, vai aprendendo com as dificuldades, vai construindo uma história e depois se torna um player no mercado. Eu não conheço nenhum tipo de atividade humana que o cara já começa grande, explodindo. Quando você vê uma pessoa grande explodindo, já tem 30 anos, 20, 40. Entendeu? Então, assim, você está começando o seu negócio jurídico, comece pequeno, vá aprendendo com os erros, vá aprendendo com... Hoje existe uma facilidade muito grande de acesso a múltiplas fontes de formação. Quando eu comecei a advogar, eu sempre falo de quando eu comecei, porque era outro mundo. Hoje, você faz qualquer curso, inclusive pela internet, até especialização. Não sei nem se mestrado, doutorado já estou fazendo pela especialização pela internet. Mas especialização eu já vi, que tem curso pela internet. Na minha época, você tinha que viajar para São Paulo ou Rio. Era o único local onde tinha, e Brasília, onde tinha especialização na área de jurídica. Você tinha que viajar para lá, porque não tinha essa facilidade. Não tinha internet, não tinha nem telefone. Quando eu comecei a advogar, você comprava um telefone. A monopólio havia um monopólio da informática no Brasil, aqui, a reserva de mercado. Você comprava um telefone, não havia essas empresas internacionais instaladas no Brasil. TIM, Vivo, que é a telefônica, nada disso. Havia o sistema Telebrás de comunicação, que era uma estatal. No Maranhão tinha Telma, Telecomunicações de Maranhão S.A. Você comprava um telefone, pagava 24 parcelas e só ia ser instalado o telefone discado. No final, 24 meses, 48 meses para instalar um telefone. Esse era o mundo.
Então, Sim. hoje, para você se qualificar, não precisa talvez nem fazer curso. Se você entra no Google, começa a fazer pergunta, começa a baixar material e começa a estudar, daqui a pouco você tem um certo nível de conhecimento sobre aquele assunto. De fato, hoje a gente está na era digamos que da internet sem fronteiras, porque a gente pode aprender qualquer coisa em qualquer lugar e não tem desculpa. Não tem Não tem desculpa. uma desculpa para você ficar parado no tempo. E também Você tem acesso a tudo. a oferta de treinamento, de formação online aí, toda hora você abriu o Instagram, toda hora chega uma cartinha para você quer aprender não sei o que, tá Isso. ali. Os Aí anúncios você só aí, tem que saber selecionar e ver a origem da fonte, ver se presta. muitos anúncios aí de todo tipo de coisa que tu imaginar. E tem que saber se aproveitar, né? Tem que Isso. focar e ser autodidata, aprender só, não ficar Isso. dependendo só de Muito importante. professores. Exceto se forem assuntos muito complexos, aí sim você precisa de professores. Isso. Acho que é isso, né? Subnicho de mercado, eu espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Vou publicar também no meu perfil outros vídeos tentando aprofundar um pouco mais. Perfeito, doutor. Muito obrigada por esse episódio sensacional. Foram insights valiosos, aprendi muito. E espero que o próximo seja mais rico ainda, porque os advogados funcionários fiquem feras. Acompanhe o Na nosso advocacia. canal, teremos sempre debates interessantes com assuntos de relevo, de importância para quem quer construir um negócio jurídico de sucesso.